Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Estamos no mês da expansão. Louvado seja Deus. Eu estive essa semana assistindo os vídeos no YouTube da conferência, né, Flavinho? Da conferência Gratidão. Quanta palavra profética para esses próximos 6 meses, do tempo da conferência para cá. Meu Deus. Quem é que não segue a Atos no YouTube? Não segue a Atos lá ainda? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não é pecado não. Então entra lá no YouTube, começa a seguir a Atos, porque postamos semana vídeos novos, né? E toda semana tem um vídeo, eu tenho certeza. Entra lá e veja os vídeos da conferência, vai te trazer ânimo. Sabe por quê, Mateus? Muitas promessas na nossa vida. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Lá atrás no Antigo Testamento, sobre as promessas e as palavras de Deus, ele vai dizer: se escreve numa tábua, não é, pastor Celim, grande, para que até os estrangeiros, quando passar, possam enxergar de longe o que Deus prometeu fazer. Temos que trazer a nossa memória, não podemos esquecer. Se eu perguntar, quem teve na conferência aqui no sábado, da conferência, e no domingo? Se eu perguntar aqui, qual foi a profecia do sábado para a nossa vida do domingo? Está vendo? Isso é normal. Por isso Jesus fala sobre a ceia, pastor Sérgio. Por isso que ele fala assim: olha, toda vez que reunir no meu nome, comer e beber, para fazer o quê? Menção de mim. Porque vamos esquecer. Isso é do ser humano. Por isso nós vamos lançar essa semana aquilo que Deus prometeu para nós, para que fique vivo na nossa mente aquilo que Deus já prometeu. E o crescimento da casa de Deus é o nosso próprio crescimento, porque se o corpo avança, nós também avançamos. Se o corpo vai, fazemos parte de um corpo, amém? E se fazemos parte de um corpo, se o corpo anda, a mão anda também, a cabeça anda também, os pés vai junto, porque o corpo inteiro cresce. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que esse tempo de expansão, você vai expandir, vai crescer espiritualmente, fisicamente, em tudo espiritualmente, você vai crescer financeiramente. Deus vai te abençoar, te prosperar, te honrar, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Eu só não profetizo que você vai expandir, né, Nelly? Expandir assim não, né? Você vai perder peso em nome de Jesus. Ó como é que é profético, pastor Celinho. Então, como diz o pastor amigo, profetiza para quem está do teu lado: você vai emagrecer nesse mês. Profetiza para ele aí, ó. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas quando sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Então clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco,
acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluias. Senhor meu Deus, bendito seja o teu nome, o teu reino jamais tenha fim. O Senhor é bom, maravilhoso, glorioso. O Senhor é grande em misericórdia, em bondade, em generosidade. Somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e sempre nos ajudará. Não há frustração, decepção, mágoa, nada que possa apagar o Teu amor por nós. Bendito seja o Senhor, ó rocha minha, fortaleza minha é o Senhor, o meu escudo bem presente. O Senhor é o meu Deus, e que todos saibam que o Senhor governa sobre a minha vida, que o Senhor governa sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre as minhas vontades. Que todos saibam que o Senhor Jesus é sobre mim, e sem o Senhor eu não sou nada. Bendito é o Senhor, ó Pai, o teu reino jamais tenha fim. Fala conosco essa noite, ó Deus. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir, porque melhor do que gostar da tua palavra é aprendê-la e colocá-la em prática. Por isso, ó Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma assento, glorificando a Jesus. Aleluias, aleluias. O Senhor é bom. A Bíblia vai dizer que Mateus, ou melhor, a carta, segundo escreveu Mateus, vai dizer que Jesus, despedindo a multidão aonde ele estava ministrando, decidiu ir para o monte, mas não decidiu ir com todos, decidiu ir sozinho. Porque às vezes precisamos entender que levar pessoas aonde não estão dispostos a entregar o que a gente entrega, vai ser frustrante para elas. Então melhor é ir sozinho. Quem já viu um ditado que diz assim: melhor sozinho do que mal a... Então tem horas na nossa vida que é importante que a gente caminhe só, do que com pessoas que vai travar nós de crescermos e de expandirmos. Nós vimos esses dias a mensagem que Deus colocou no nosso coração, quando a Bíblia vai dizer que 2 homens levam um jumento para Abraão e Isaac. Quando chega perto do monte, ele diz para eles: fique aqui, cuide do jumento, porque vamos subir ali, vamos entregar algo maior. Então às vezes entregar algo maior, expandir, avançar, não é para todos, é para alguns. E por isso alguns não vão crer naquilo que Deus está fazendo na sua vida muitas vezes. Então depende da entrega ou daquilo que você vai fazer para o Senhor, melhor é subir sozinho. E Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos: pega o barco e vai para o meio do mar, espera que no meu tempo eu vou. E quando chega a 4ª vigília da noite, Jesus decide descer do monte, e quando ele chega perto do mar, ele vê que o mar está agitado, e o mar está muito agitado, e os discípulos lutando contra o vento, para tentar chegar aonde Jesus estava, que era na praia. Agora pensa comigo, um vento forte, 12 homens remando contra o vento, e não saía do lugar, porque o vento era contrário. Então vem Jesus de lá para cá. Deixa eu começar a ministrar sobre a tua vida. Por muitas vezes nós fazemos força, remamos contra o vento, lutamos com a nossa força e não conseguimos chegar aonde Jesus está, porque não depende da nossa força, depende da misericórdia dele. É por isso que muitas pessoas se frustram com a igreja, se frustram com o evangelho, se frustram com isso, porque ele luta com a força dele. Ele acha que pela força do seu braço, tinha 12 pessoas dentro do barco, a maioria deles era pescador, eles conheciam sobre água. E aí está o problema nosso, que nós achamos que conhecemos alguma coisa, e aí, como achamos que conhecemos, dá aqui o remo,
deixa comigo, dá o leme aqui, eu vou guiar, e eles vão, mas o vento é contrário, eles não conseguem, sabe por quê? Porque muitas vezes, eu quero trazer isso para a nossa vida, achamos que temos o controle das coisas, e achamos que vamos prosperar, não prosperamos porque não é pela força do nosso braço, é pela misericórdia dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você, o avanço da tua vida não diz respeito apenas no teu conhecimento de dirigir um barco, um leme, ou na sua força do seu braço para remar o barco, depende muito também da misericórdia de Deus, porque se o vento é contrário, você não consegue. Tem muita gente lutando e frustrado, por quê? Porque não entendeu que precisa se render diante de Jesus, e se render diante de Jesus, não é lutar com a sua força. E no meio de uma tempestade, no meio de um vento forte, o barco quase quebrando, o lugar mais seguro que esse povo tem, é dentro do barco. E então vem Jesus de lá para cá, caminhando sobre as águas, e se o mar está agitado, tem onda grande, quem já foi no mar sabe como funciona. Quando você olha assim, tem um navio grande, daqui a pouco você olha, o navio sumiu, daqui a pouco o navio aparece, porque a onda tampa, some ele lá atrás, não é assim? Agora eles estão olhando e falando, peraí, está vindo alguém, daqui a pouco esse alguém some, daqui a pouco está vindo alguém, no meio da escuridão, e esse alguém que vem, Flavinho, de lá para cá, ele diz, calma que sou eu, e 12 homens dentro de um barco, gritando apavorado de medo. Meu irmão, homem não grita de medo perto de outro homem de jeito nenhum. O homem passa medo, irmão, mas se tem um outro homem perto, ele não grita, de jeito nenhum, meu irmão. Pastor Marquinhos, imagina 12 homens dentro de um barco, gritando de medo. Era muito medo, era assustador. E quantas vezes na nossa vida estamos enfrentando coisas que são desesperadoras, e estamos desesperados, porque o que vemos, o medo transforma aquilo que vemos, muda a realidade das coisas. Quem está vindo sobre as águas caminhando? Quem? Mas quem eles vê? Quem eles vê? Porque o medo muda a realidade das coisas. Jesus está vindo, eles estão remando para ir até a praia onde Jesus estava. Então Jesus fala, eles não vão conseguir, porque não se trata da força do seu braço. Então eu vou até eles. No meio do caminho eles enxergam um fantasma. Quantas vezes Jesus está vindo para nos ajudar, e o medo, o desespero, aquilo que falaram a teu respeito, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não vai para frente, que não vai dar certo, que já tentou 1, 2, 3, 50 vezes e não funcionou, e aí alguém fala, mas Jesus está vindo, você fala assim, mas não é, deve ser um fantasma. Porque o medo faz você mudar a realidade daquilo que você vê. Você está olhando, é Jesus, mas você não vê Jesus. Dá para entender? Você olha, Deus está trazendo uma bênção, você não quer, porque você acha que é maldição. Porque pessoas que não são guiadas por Deus, são guiadas pela sua própria força, e a sua força é mentirosa. Porque na hora que precisa do seu próprio conhecimento e da sua força, eles não saíram do lugar no barco. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus vindo até eles, Jesus diz, calma, sou eu, Jesus. E alguém destravador, eles vão chamar de sanguíneo, eles vão chamar de alguém ousado, mas eu entendo como alguém destravador, Pedro sempre se posicionava, ainda que tomava uns não de Jesus. Pedro sempre queria estar perto, ainda que Jesus dava umas broncas nele, ele queria estar junto, porque quanto mais próximo você está, mais o erro você talvez mostra, mas mais milagre você vive. Eu vou dizer de novo, quanto mais próximo de Jesus você está, mais você consegue identificar os seus próprios erros, mas também mais perdão você pede, mais o Senhor te conserta. E a Bíblia vai dizer que Pedro, estando dentro do barco, o lugar mais seguro que ele poderia estar, e assim é na vida de muitas pessoas, o lugar mais seguro que você pode estar, é aquilo que é mais palpável, aquilo que foi construído. Eles estão olhando, dizendo assim, eu preguei o prego aqui, ó,
arrumei isso aqui com betume para não afundar esse barco. Eu sei a resistência dele. Esse é o lugar mais seguro no meio de um mar agitado, no meio de um vento contrário, de ondas fortes. É isso aqui, é o mais seguro que pode haver dentro desse mar. Mas alguém diz assim: mas e se quebrar o barco? Eu acho que eu vou arriscar ir lá ver se é Jesus. Esse é o nosso problema. O problema é que nós estamos acomodados dentro daquilo que nós conseguimos fazer. Estamos acomodados em cima de um barco que nós construímos, da empresa que você construiu, do dinheiro que você tem no banco, do amigo que você tem, dos contatos que você tem, do nome que você tem, daquilo. Se você está seguro nesse lugar, nesse ambiente que você criou. Mas o Senhor está dizendo que quer viver algo extraordinário, quer expandir, quer avançar, quer ir mais longe, quer voar mais alto. Precisa sair desse lugar de pseudo-segurança que você criou na sua mente, que é isso aqui, e tá bom, porque é só isso. O Senhor está dizendo: não, eu tenho mais para você, eu tenho muito mais. Aliás, eu tenho muito mais para você. O que você precisa entender é que precisa acreditar no Senhor e sair do lugar desse pseudo-segurança que você criou na sua mente e confiar em Deus e caminhar sobre as águas. Não é o barco que você construiu, não é a empresa que você, não é a família, não é a herança, não é o dinheiro, não é isso, nada disso. Isso é limitado. E se o vento forte vai tombar, vai cair, vai afundar. E alguém dentro do barco, Pedro, diz assim: se é o Senhor, deixa que eu vá até aí. Ele está dizendo: eu não quero continuar com as minhas verdades, eu prefiro ir de encontro a Jesus, ainda que isso pareça uma loucura, uma insanidade, ainda que isso pareça algo improvável que dê certo, ainda que isso não funcione pela lógica do homem, ainda que a ciência não consiga dar um laudo dizendo que é possível caminhar em cima das águas, ainda que não funcione para os homens, eu quero testar, eu vou. Se há uma voz que me chamou, eu vou até lá, porque a voz que me chamou também é conhecida dos meus ouvidos. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Cristo chama alguém, a sua voz é conhecida no nosso ouvido, no nosso coração. Não dá para ficar parado onde estávamos. É por isso que quando ele chama Levi, ele diz: Levi, vem e me segue. A voz que encheu o coração dele fez ele deixar tudo e correr até Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem ouvir a voz dele nesses dias vai entender, no nome de Jesus, que a voz dele é suficiente para encher o nosso coração, para sustentar a nossa vida, para suprir a nossa necessidade, para nos sustentar por andar sobre as águas, para nos sustentar por toda a vida e para fazer nós vivermos o sobrenatural de Deus. A voz dele mexeu com alguém ali dentro do barco. Tinha 12, mas um foi mexido por essa voz. Ele não pôde se aguentar. É uma voz que faz nós sairmos da nossa estrutura que criamos, uma voz que faz nós ficarmos inquietos, uma voz que queima dentro de nós, uma voz que faz arder no nosso coração, uma voz que faz nós orarmos mais, uma voz que faz nós ficarmos inquietos no meio da noite, uma voz que faz nós pegarmos a Escritura e ler, uma voz que nos pega por dentro. Não dá para explicar, é uma voz que algumas pessoas já ouviram e deixaram tudo. Eu profetizo que por esses dias essa voz vai vir no teu coração. Eu profetizo que essa voz vai te chamar pelo teu nome, dizendo: vem, sai do teu conforto, sai da tua pseudo-segurança, tem uma atitude que até então seja insana para os homens, mas saia desse lugar de conformismo, saia desse lugar de conformidade, saia desse lugar que parece ser seguro. Vem caminhar sobre as águas, vem viver os desafios, vem entender o sobrenatural, vem alcançar os grandes mistérios de Deus. Deus nos chama para viver o novo, e Ele está dizendo: vem.
quando ele diz vem, ele estava indo até o barco. Alguém disse: se é o Senhor, deixa que eu vá. E então ele para e diz: agora vem. E esse alguém agora tem que sair de cima do barco e ir até ele. Então Pedro desce da onde era sólido para caminhar num lugar que era incerto. Não era tão fácil, porque o vento ainda estava contrário, a onda ainda estava grande, o perigo ainda era iminente, as coisas ainda eram difíceis, o medo ainda era grande. Se dentro do barco estava com medo, fora estava pior. É isso que o diabo tenta colocar no teu coração. Se com aquilo que você construiu está difícil, imagina sem isso. E o Senhor está dizendo: se com isso é que te sustenta, imagina na minha mão. E esse Pedro vai sair de cima do barco e vai caminhar até Jesus. E não era uma caminhada curta, era uma caminhada longa. E ele vai caminhando e percebe que ao pisar na água, apesar da água fazer barulho de quem pisa na água, a água não afunda. Na contramão da lógica humana. E é isso que aprendemos a andar, pastor Marquinhos, na contramão. Porque quando não temos, pastor Célio, ainda assim investimos. Aí alguém pergunta como? Eu falo: porque andamos na contramão. É quando olhamos no caixa, não tem dinheiro, e falamos assim: vamos abrir outra igreja, pastor Lucas. Aí alguém fala assim: mas como você vai pagar a conta? Não sei, a conta não é minha, a igreja não é minha. Na contramão. Porque investimos, porque estamos em expansão, acreditamos que Deus está no negócio e vamos expandir. Agora, precisamos aprender uma coisa. O que, pastor? Criar um cenário de milagre. Expansão fala em criar, não fala assim que expande. Para expandir, para crescer, precisa ter. Não preciso ter dinheiro, preciso ter fé e criar o ambiente de milagre. Pedro está dentro do barco, Jesus está vindo e está tudo certo, Jesus está vindo. Então Pedro vai dizer assim: se é o Senhor, deixa que eu vá aí. Olha o ambiente de milagre que ele está criando. Espera aí Jesus, não vem mais não. Se é o Senhor, deixa que eu vá aí. Quero também andar sobre as águas. Jesus estava vindo, agora Jesus para e cruza o braço e fala: você quer? Então agora você vem. Cria-se um ambiente de milagres. Sabe por que muitas pessoas não vivem milagre? Porque não aprendeu a criar esse ambiente de milagres. Eu falei esses dias atrás, o dia que eu falei que Deus falou comigo, deu uma oferta para o pastor que estava ministrando. Tinha acabado de casar, e o meu salário na época era R$700, 700 e poucos reais. E Deus falou comigo: dê R$1.000 de oferta para ele. Eu falei: R$1.000 de oferta? E eu sempre fui generoso, nesse ponto nunca tive problema. Falei: eu dou, eu só não tenho dinheiro, mas eu dou. Só que se for do Senhor mesmo, você vai tocar no coração da Angélica. Porque pastor Zelinho, o senhor ri, mas porque a Angélica é daquelas que atravessa a piscina olímpica com sorrisal e não ferve, ó. E aí quando eu cheguei nela, eu falei assim: olha, nós vamos dar uma oferta de R$1.000 para o pregador que está lá. Ela disse: amém, vamos dar, ué. Eu falei: ó, como? Eu falei: faz um cheque, põe aí para... Eu lembro se era quinta-feira, né? Era coisa de quinta-feira. Era num sábado para quinta-feira, põe pré-datado aí. Cheguei no pregador e falei: Deus está mandando te dar uma oferta, mas pelo amor de Deus, põe na quinta. Aí fui para casa, falei: meu Deus, como é que vai ser? E eu dirigi uma igreja, tínhamos pouquinho membros, e nós tínhamos que pagar duas contas, né, Angélica? As cadeiras da igreja e o congresso de missões. Um pregador que ia pregar lá, eu sei que nós precisava de 4 ou 5 mil. E eu falei: menos 1.000 agora foi para, né? Era 4 mil, menos 1.000 foi para 6, foi para 5. Falei: então tá bom, Deus, agora piorou. Parece que tinha melhorado, né, pastor Marquinhos? Agora piorou. Mas sempre assim, meu irmão, precisamos criar um ambiente de milagre.
Então quando eu cheguei na igreja na quarta-feira para dirigir o culto, tinha umas 7 pessoas na igreja. Quando entrou 2 rapazes lá, chegou na hora da oferta, foi para a oferta, para comer de conversa, o envelope não passava no buraco da oferta. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele chegou para mim e falou assim: olha, essa oferta aqui é para a igreja e essa oferta é para o senhor. Tinha 2.500, tinha 3.000 numa oferta e 2.000 no outro, uma coisa assim. A da igreja nós pagamos a cadeira, os 3.000 nós pagou os 2 do pastor e pagamos o cheque na quinta-feira. Precisamos aprender a criar o ambiente de milagres. Só expande quem aprende a criar. Pedro está dentro do barco, tranquilo, pastor. Jesus está vindo, Jesus ia vir para o barco, está tudo certo. Mas se é o Senhor, espera aí, não vem mais não, deixa eu ir até aí agora. Ele está criando um ambiente. E se nós não aprendermos a criar um ambiente de milagre, nunca vamos ter milagre para contar. Ah, pastor, eu vejo tanta gente contar milagre financeiro, eu vejo gente contar milagre de cura, eu vejo gente contar milagre disso, daquilo, porque criamos ambientes de milagre. O médico, esses tempos atrás, deu um diagnóstico para a pastora, né, de uma enfermidade que não tem cura pelos homens, nos seus 2 rins policísticos já está avançado, não é isso? Aí alguém foi lá em casa desesperado, né, minha família, não, como nós vamos fazer? Eu falei, calma, Deus só está preparando um cenário para que eu possa escrever um milagre grande. Ambientes de milagre, meu irmão, são gerados no Senhor. Aí chegou lá em casa achando que nós ia estar todos desesperados, né, Angélica? Chegou lá em casa, meu Deus, como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão? Calma, o mesmo Jesus que formou o rim quando nasceu, Ele pode dar outro. Eu ainda creio nisso, porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor lá atrás, e ainda que vinha a enfermidade, continuamos crendo, porque o poder dele está acima de qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você: precisamos aprender a criar o nosso ambiente de milagre, para que Deus possa expandir, para que Deus possa avançar com a nossa vida e o reino dele. Não há enfermidade, não há necessidade nenhuma que Deus não possa suprir. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso e tem poder no céu e na terra, e ninguém pode parar o agir dele. Aprendemos a nossa fé a criar um ambiente de milagre, e quando parece que as coisas estão impossíveis, fora do alcance da nossa mão, entendemos que o Senhor está nos dando a oportunidade de escrever um grande milagre, para ganhar mais alguém para o reino, para ganhar mais alguém para o Senhor. Tudo que acontece é porque Ele é bom, tudo que acontece é para o nosso bem, e Ele é poderoso para fazer coisas grandes. Então Pedro está dizendo, deixa que eu vá. E ele vai. E quando ele chega até Jesus, ele começa a olhar para o vento forte, para as ondas agitadas e para as impossibilidades. Deixa eu dizer uma coisa: quando você começa a viver milagre, o diabo vai vir te mostrar coisas que não era para você olhar. Eu vou dizer de novo: tem hora que Deus começa a fazer milagres na tua vida, o diabo vem e mostra coisas que não era para você ver. Era para você continuar vendo, olhando para Jesus, mas você preferiu olhar para o vento, para a onda agitada. Não, ainda temos Jesus, e Paulo vai dizer em Filipenses: eu prossigo para o que é Jesus Cristo. Eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu vou chegar, tenho um alvo, e ninguém pode me tirar daqui. Mas Pedro começa a ouvir e a ver coisas, então ele começa a afundar. Jesus, então logo, a Bíblia diz, logo Jesus, estendendo a mão, o colocou de pé, e voltou os dois para o barco. Mas Pedro não volta, pastor Marquinhos, nadando. Afundou agora, afundou, vou voltar nadando para o barco. Não foi assim não, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele começa a boa obra e termina.
Ele foi até Jesus, afundou, mas quando chegamos até Jesus, Ele nos põe de pé. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Se Ele foi com você a metade do caminho, Ele completa o caminho. Ele vai voltar com você vivendo milagre. Se você veio até aqui debaixo de milagre, vai voltar debaixo de milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de bênção. Meu irmão, Ele não está com as suas mãos encolhidas, antes está com as suas mãos estendidas para abençoar cada um de nós. Então, em nome de Jesus, você vai voltar para a tua casa, caminhando sobre as águas, vivendo o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que então ele volta para o barco. Agora olha só, o que trazia medo para o povo? O mar agir? Quem está vivo ainda diga amém. Quem está com sono diga glória a Deus. Está com sono? Deus, em nome de Jesus, tira todo espírito do sono, todo espírito de distração. Então eles estão voltando agora para o barco. O que trazia medo para o povo? O mar agir? Agora Jesus vem caminhando por cima do... Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que trazia medo para o povo estava debaixo dos pés do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, Flavinho. Muita coisa que gera medo no teu coração, calma, filho, está debaixo dos pés do nosso Senhor. E se você aprender a ir até Ele, vai ficar debaixo dos teus pés também. Pedro volta caminhando sobre as águas. O mar agitado e o vento forte faz com que ele afunda, dizendo: aquilo que te traz medo vai te afundar, aquilo que te traz medo vai te matar. Mas Jesus estende a mão e fala: não, aquilo que te traz medo, frustração, vai ficar debaixo do teu pé. Jesus pega ele, põe de pé de novo e fala: vai voltar para o barco caminhando sobre as águas, vai continuar vivendo o milagre. Satanás não pode te frustrar, Satanás não pode te parar, você vai viver o milagre. E a Bíblia diz que ele volta, vamos acelerar, a Bíblia diz que ele volta para o barco. Quando ele chega no barco, pastor Celinho, os dois sobem dentro do barco. Depois que subiu, Jesus fala assim: acalma a tempestade, acalma. Por que não fez antes? Tinha sido muito mais fácil, porque Jesus quer ver até onde você consegue caminhar com Ele, ainda que as coisas à tua volta parece que não mudou. Sabe por quê? Porque parece que não mudou, o diagnóstico ainda é o mesmo, a conta no banco ainda é a mesma, as dificuldades ainda é a mesma, os problemas ainda é o mesmo. A diferença é que estamos andando com Ele. E quando entramos no barco, na frente de todos, Ele fala assim: calma, tempestade, acalma o mar. Então Ele olha para Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidou? Por que afundou? Agora imagina comigo os discípulos, 11 discípulos, e se é crente ainda, 11 discípulos crentes, pastor Celinho, vai tirar sarro. Homem de pouca fé, afundou. Aí eu imagino, tá? Não está escrito não. Homem de pouca fé, afundou. Aí Pedro de cá: eu afundei, mas só eu e Jesus que andou. Aí eles de cá: mas afundou. Aí ele fala: mas andei. Mas afundou, mas andei. Só eu e Jesus andou. Quem mais andou aqui sobre as águas? Até hoje ninguém, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, só quem tem ousadia para sair do seu lugar de conforto e deixar a força do seu braço para andar na força do Senhor e na sua misericórdia, conta milagres que ninguém conta, vive milagres que ninguém viveu. E ainda que alguém te questione dizendo: é de pouca fé, fala: mas eu vivi milagre, andei com Cristo sobre as águas. Quando afundei, Ele estendeu a mão, e aquilo que me trazia medo estava debaixo dos meus pés. Pude ver com os meus olhos, pude pisar sobre ele, pude viver o sobrenatural, pude alcançar
os milagres, pude tocar naquilo que é intocável. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que o tempo de avançar, tempo de expandir, vai fazer você sair do lugar de conforto, viver o sobrenatural. Ainda que alguém diga é louco, ele não sabe o que faz, ele vai afundar de novo, você vai dizer, mas eu vou viver o sobrenatural, eu vou alcançar os meus milagres, eu vou caminhar sobre as águas, eu vou alcançar aquilo que ninguém alcançou. Aleluia. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre. Você crê nisso ou apenas falou por falar? Você crê? Os milagres do Senhor precisam ser provocados. Diga para o teu irmão, milagres são provocados. Existem situações na Bíblia que pessoas pegaram o milagre. Pastor, prova. A Bíblia vai dizer assim, que a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes do Senhor. O Senhor parou e falou, opa, alguém tocou em mim. Eu não deixei, mas alguém tocou e foi curado, porque de mim saiu virtude. Ele estava dizendo que alguém provoca milagre, mas alguém pega esse milagre. Sabe o que ele está querendo dizer? Havia uma multidão, muita gente que apertava Jesus, mas um pegou o milagre. Talvez num culto como esse, todo mundo ouviu a palavra, poucos vão pegar o milagre. Poucos vão entender, não posso confiar no meu barco mais, preciso viver algo sobrenatural, porque escuta isso que eu vou dizer, porque quem não aprendeu a arriscar o que tem, nunca conquista o que deseja. Vou dizer de novo, quem não aprendeu a arriscar o que tem, nunca conquista o que deseja. É por isso que a maioria das pessoas vive uma vida mediana. Aprenda a arriscar, para andar mais profundo com o Senhor. Aprenda a arriscar, para conquistar algo maior e melhor. Aprenda que se Deus é contigo, você vai, não existe possibilidade de erro. Se Deus é com você, vai dar certo. Aprenda uma coisa, eu e Deus somos a maioria, e não importa o que falam a meu respeito. E quer saber de uma coisa? Quem mais vai falar a teu respeito, vai dizer que é teu irmão na fé. Não, eu vou dizer de novo, tem gente que vai ficar espantado. Quem mais vai dizer que você não consegue, que não pode, não vai, são alguém que diz que é teu irmão na fé. É assim que foi com José. Entende? Os irmãos de Jesus também não quiseram andar com Jesus, só no final do seu ministério. Não dê ouvidos a ninguém, apenas acredita que Deus é com você, então vai. Tem 11 pessoas dentro do barco dizendo, não vai afundar, pastor Marquinhos. Se eu fosse você, ficava aqui, porque eu não tenho coragem de ir também, prefiro que você fica. Mas a voz que chamou garante. Vou dizer de novo, a voz que chamou garante. Feche seus olhos, quero orar por você.